Olá Moçambique, eu sou a Miss Chiconel e esta é a cozinha onde tudo, mas tudo acontece. Eu vou chamar aqui os ingredientes, mas nós vamos fazer o que hoje? Não. Uma receita que tu sempre fazias, especialmente em dias frios como hoje. Como são várias, nem tenho ideia. Ela nem se lembra, mas é uma receita que eu nunca comi fora de casa. Sempre que eu encontrei esta receita, foi a minha mãe que fez. Hoje em dia também faço para os meus filhos e para a minha família. Vou fazer um feijão com ovos no forno. Vamos aos ingredientes. Eu já tenho aqui os meus ingredientes. Vamos fazer a feijoada. Mas claro, mãe, aqui é a cozinha da Miss Chiconel. Vocês veem que é a cozinha da Miss Chiconel. Tem que gingar, gente. Quando eu for lá à casa dela, ela também ginga para mim. Então tem que gingar aqui para a mamãe. Então na cozinha da Miss Chiconel existem algumas técnicas que eu alterei, que eu aprendi com outros chefes de cozinha ao longo da jornada. E esta é a primeira técnica. Quando nós vamos cozinhar e pilamos o alho, não é? Daquela forma tradicional no pilão, o pilão até fica molhado. É por causa deste líquido aqui. E esse líquido perde-se? Este líquido perde, chama-se alicina. É na alicina onde nós encontramos o cheiro, o aroma do alho. Então, se nós pilamos lá no pilãozinho, nós perdemos toda esta... Na culinária moderna é mais usado. Sim. Aquela tradicional, claro, há pessoas que não se desgrudam dela, mas só que a culinária é uma coisa que evolui. Todo é uma tempo. coisa estática, não é? Nós temos que acompanhar. A verdadeira mestre de culinária tem que estar sempre Pronta. pronta a acompanhar as mudanças, as novas técnicas. Porque isto é que faz a culinária. A culinária não pode ser o que a minha mãe cozinhava. Eu não posso aparecer hoje a cozinhar o que a minha mãe cozinhava. A ideia deve ser de ter uma inovação que se adequa ao momento em que nós estamos a cozinhar. Só para vocês terem ideia, a minha mãe tem 62 anos. Então ela nem está perto da nossa geração. Atenção. Mas vejam o pensamento dela como é para frente. Tudo evolui o tempo todo. Qualquer arte, qualquer ciência evolui. E nós, como bons profissionais, temos que estar preparados para estar todos os dias a atualizar. Vocês estão a imaginar o meu marido jovem, o Sr. Chiconel, chegar a casa, me encontrar a cozinhar como a minha avó. Eu de lenço, capulana ali. Gente, não dá. Eu própria cresci a ver a minha mãe a cozinhar como uma lady. Ela comprava roupa especial para colocar quando está em casa a cozinhar. Então, nós também temos que ter esta capacidade de sermos transformáveis, de sermos moldáveis e aprender todos os dias. Mas já há um fato curioso. Eu, desde que me tenho no mundo, minha mãe está a estudar, vocês. Desde que eu nasci, minha mãe está a estudar. Mãe, tu de explicar. Afinal, não paras de estudar porque eu preciso de entender. Eu costumo dizer que o ser humano nasce até a sua morte a aprender, né? Certo. O aprender não tem limite. Eu já estava aqui a O aprender adiantar não os tem passos. limite. Então, quando a Miss Conela diz que eu sempre estou a estudar, até é verdade. Só que eu tenho que sempre me manter atualizado. Primeiro que eu sou docente universitário. Então, do mesmo jeito que a culinária não é estática, o ensino e a aprendizagem não é estático. Vai variar com o Hoje és tempo. docente, mas vamos lá voltar. Agora, o que é que acontece? Eu, para chegar a este estágio de ser docente, foi devido a essa minha persistência de estudar, 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 estudar sempre. Eu comecei como qualquer um onde começa, casei-me, continuei a estudar, fui seguindo os passos todos que as pessoas seguem, até que veio esse bichinho de ser... Mas Agora, o que eu queria até talvez deixar transparente é que muitas vezes quando as pessoas casam, o assunto escola termina. sim. Mas para o meu caso foi diferente. Eu casei-me com um dado nível
E lá, porque tinha o suporte também familiar, especialmente do meu marido, deu para eu continuar a estudar. Nasci os meus filhos, estudaram, a dado passo voltei a estudar, acompanhei. Isto é assim, uma das melhores ambições que eu tinha era a seguinte, porque eu tenho filhos, não podem estar adiante de mim em termos acadêmicos. Por quê? Porque eu não poderia dar suporte. Então eu fui obrigada a estudar exatamente quando eu comecei a ter filhos, porque queria dar suporte aos meus filhos. Eu sempre fui aquela mãe que acompanhei os meus filhos, preparei os meus filhos para a escola, em termos mesmo de ensinar a matéria escolar. E como é que foi para si, depois de casada, paraste de estudar, obviamente? Viveste quanto tempo com teu marido até voltar à escola? Eu diria que foi pouco tempo, porque eu recordo quando eu voltei à escola, o meu último filho tinha 4 anos. Se a memória não me trai, tinha 4 anos. Então significa que eu parei mais ou menos 9 anos. Uau! 9 anos. E não foi tarde? Não, nunca é tarde para estudar. Hoje já estás com que grau acadêmico? Eu agora fiz mestrado, mas estou sonhando, talvez para um ano vou entrar no doutoramento. Mãe, eu aqui na minha panela coloquei só um fiozinho de azeite, páprica, canela em pau. Prefiro em pau quando é para fazer feijoada, porque acho que o sabor fica mais intenso. A seguir coloquei mostarda, açafrão, folhinhas de louro, 2. E eu aprendi consigo esta técnica e depois aprendi mais à frente que é a melhor forma de preparar. Aqui eu já acendi a panela e eu vou deixar primeiro os temperos começarem a abrir o cheiro, o sabor. E depois disso é que nós vamos passar para os próximos ingredientes. Então fazer feijoada é base. Mas talvez a mim se pudesse explicar-nos por que tem que primeiro... Primeiro, nós temos que fazer este processo. Para o cheiro da canela, o cheiro das folhas de louro, que são os ingredientes secos que nós temos, começar a abrir. Assim que eles aquecem, o cheiro começa a ficar aparente e já pode se misturar, porque são secos. Estes que estão em pó, eles precisam de passar por este processo aqui. Se olharem para a minha panela, estes ingredientes aqui já estão a cozer, assim, estão a fritar. Então, desta forma, eles incorporam muito bem, assim. E, atenção, neste ponto eu já vou passar o alho, que é o tempero natural fresco principal. Os outros temperos que aí temos são naturais, mas não são frescos. Mas hoje eu sou tua mestre, certo? Sim. E aqui também, atenção, não podemos deixar este tempero queimar, porque se queima, amarga a comida. O alho também não pode queimar, é só alourar. Alho e cebola vão em simultâneo e deixamos aí apurar antes de juntarmos os outros ingredientes. Agora, mamãe, qual era a dica que querias deixar ficar aqui? A dica que eu queria deixar ficar é sobre os temperos. Há pessoas que dizem que não gostam de comida com tempero. Não por questões de saúde, porque temos algumas pessoas que é mesmo por questão de saúde. Porque o tempero tem um cheiro que incomoda. Quando é que o cheiro de tempero incomoda? É quando não passou por este processo de cozedura. Exatamente. Não seja cozedura uma pré-cozedura. Não fica bom, não fica com aquele cheiro gostoso. Fica com um cheiro picante que não agrada ao paladar. E eu aqui vou só colocar aqui este meu descanso. Vou apostar só um bocadinho. Pronto. Colocar aqui este descanso. Eu tenho este feijão, é o feijão que eu estou a usar. Feijão branco. Feijão branquinho. A gente lava, deixa de molho de uma noite para o dia seguinte. Que é para o feijão libertar gases. E tem aqui uns gases que fazem parte do feijão, os nutrientes ou o que é que faz parte do feijão, que provoca aquele desconforto intestinal. Então, para evitar isso, deixar de molho sempre 6 horas antes da hora que nós vamos começar a preparação. Então, eu já deixei de molho e eu já pré-cozi. Tenho aqui o meu feijão pré-cozidinho e com a água ainda.
Então, como a panela antiaderente é papum, ela cozinha em menos tempo que uma panela de alumínio. Então, assim, ela poupa nos gás. Eu já vou juntar aqui o meu tomate picadinho. Eu vou juntar também a cenoura. Vocês estão a ver a regra, né? Primeiro são os ingredientes rijos, não é? Então, juntei aqui e eu ainda não coloquei sal. Vou colocar sal daqui a mais um pouco. Agora eu vou fechar e deixar a mágica acontecer. Há homens que, na verdade, são muito machistas. Diz logo que o seu trabalho aqui na minha casa não é ir à escola, é cuidar desta casa e dos seus filhos. Então, se não está bem isto, tu não podes ir à escola. Mas é aí onde eu estava ali logo a dizer no início do programa que algumas mulheres, por causa de alguns discursos como este, discursos machistas, elas não valorizam o trabalho de ser também dona de casa. Não ir ao serviço e realmente cuidar dos filhos e dar a importância desse trabalho também de cuidar dos filhos. Eu vejo que muitas mulheres sentem-se oprimidas, sentem-se desvalorizadas, porque o homem está sempre a repetir que "Epa, eu é que estou a meter dinheiro aqui, então pronto". Sempre foi assim. Ou por que também deve ser assim? Falando assim, podemos recuar talvez para a geração da minha mãe. Eu acho que um dos piores problemas que traz o divórcio tem sido esse problema. E se formos a perceber, a mulher de hoje é mais evoluída, muitas vezes, em relação ao homem, em termos financeiros. Sim. As oportunidades hoje no mercado estão para as mulheres. Eu agora vou colocar aqui a massa de tomate e vocês vão poder encontrar a descrição dos ingredientes aqui no rodapé. Acompanhe bem atentos com papel e caneta. Já, né? Sim. Então, o que é que cria a maior parte do divórcio das mulheres atuais? É justamente esse problema. Fator acadêmico e fator financeiro. Ok. Esse problema acontece em muitos lares, mas na verdade existem também jovens com posturas diferentes. Eu coloquei repolho roxo e o repolho normal. Porque há quem pode estar a perguntar, mas aquela coisa roxa ali, o que é? Peço para fechar, mãe. Há casais com posturas diferentes, mas sobretudo não é todo mal. Existem casais bem sincronizados, mesmo nas gerações Atuais, recentes, né? sim. E conseguem ter mais condições que o marido, e pelo contrário, quando isso acontece é mais valia para o casal. Sabem Conseguem dividir. gerir melhor a vida e conseguem prosperar. Porque E uma não há mulher essa situação de que eu, não há nada de eu. Porque eles têm. é nosso. É nosso. Porque uma mulher, quando começa a empreender, isso é matemática. O salário e o dinheiro do negócio, sempre, quando o negócio está sendo feito e bem feito, o dinheiro do negócio vai superar salário. Ou por que acontece assim? Muitos jovens gostam de jogar na cara das parceiras. Mas isso é recíproco. Também as mulheres, quando conseguem ter maior capacidade financeira, fazem a mesma coisa, né? Mas não será por vingança? Mas que vingança, porque nós sabemos que quando as pessoas se casam, diz-se que não há de uma pessoa, só há de casal. Uhum. Então, este deve ser o princípio que deve ser orientador para os casais. Se há um bem que quem trouxe ou quem conseguiu criar condições para existir foi a esposa, é bem-vindo, é nossa coisa. É nosso. Seu marido é nossa coisa. E essa tradição do homem ser provedor, nas gerações atuais, nós temos que minimizar. Uhum. Porque essa tradição era profunda nas gerações passadas. Porque, na verdade, o homem era o principal provedor em termos financeiros. A mulher ia à machamba e cuidava do resto. Mas se tivesse que aparecer alguma moeda na família, quem devia trazer essa moeda É o homem. é o homem. Mas porque a sociedade foi crescendo, isso já inverteu-se. Essa tarefa de prover deixou de ser unicamente do homem, passou a ser do casal.
Independentemente da capacidade que o homem tem ou da mulher, isso não pode distorcer aquilo que é o princípio conjugal. Significa que ter mais a mulher, ter menos, é do casal. Esse assunto também é do casal. Não tem que ser matéria de discussão em nenhum momento. Se nós temos as nossas coisas correm bem, os que estão fora dizem que aquele casal É bem sucedido. é bem sucedido. Nunca vão dizer a esposa é que é bem sucedida, mas se nós somos um casal. Tem de ser tudo em harmonia. Então, este problema deve ser sanado nos dois contextos. Significa, na parte da própria mulher, assim como do homem. Esse egoísmo temos que afastar. Quando nós fazemos alguma comida com temperos em pau ou secos, ou assim em folhas, nós devemos retirar quando chega o momento de servir, porque às vezes incomoda, se alguém não vê, mastiga, epa, estraga o dia de qualquer um, então sempre tiramos. Então, e eu estava a dizer que há vezes que esta sorte, esta luz, às vezes eu posso dizer, epa, eu cobiço fazer um negócio, e às vezes é o meu marido que me indica o caminho, diz, olha, acho que tu tens vocação para fazer um negócio X, e aquele negócio dá certo. É o mérito também do marido, porque me ajudou a pensar, me ajudou a maturar. E muitas vezes quando os casais não têm experiência, desprezam esse tipo de pensamento. Para si, mãe, como é que foi empreender e trabalhar ao mesmo tempo? Isso eu não costumo dizer que foi uma coisa difícil. Eu simplesmente digo o seguinte. Atenção, minha mãe foi confeiteira de mão, é confeiteira de mão cheia e trabalhou nessa área durante anos. Hoje já não, mas eu cresci a bater massa de bolo, a fazer salgados, chamuças. Eu costumo dizer que empreender não é algo difícil a trabalhar, porque eu costumo dizer que muitas coisas que a gente faz, costumo dizer que eu tive iniciativa, mas não é iniciativa. Deus dá a sua luz. E quando Deus dá a sua luz, os passos que nós vamos seguir, Ele, sem a gente se aperceber, Ele nos mostra o que é que tem que fazer para isto poder acontecer. Então, quando Deus te ilumina para fazer uma coisa, não tem que te assustar. É só seguir aquilo que a tua consciência diz, porque Deus é que está iluminando a tua consciência para pensar aquilo. Nós já nascemos dotados com talentos. Talentos com natural, dom. na verdade. Então, como é que isto acontecia? Eu trabalhava, tinha salão de cabeleireiro, tinha uma empresa de decorações de eventos e ainda fazia trabalho de catering em casa e bolos. Mas eu trabalhava no Estado, e eu lá no Estado também tinha lugares de responsabilidade, respondia por algumas áreas, mas isso não implicou que eu não conseguisse acompanhar. Devidamente a minha atividade extra, que eram os meus negócios. E eu conseguia dividir o tempo para passar do salão, ver como as coisas estão a andar. Conseguia correr, às vezes, calhava sexta-feira, saio do serviço, tenho um casamento na sexta-feira, a equipe está lá a trabalhar, eu saía do serviço a correr para o local do evento, para perceber como as coisas estavam lá a correr. Sem esquecer de dizer que nas minhas atividades extras, que geralmente as pessoas chamam de empreendedorismo, uma das pessoas que foi importante para a extensão, o controle, a supervisão dos trabalhos foi mesmo a Lena. Ela saía da faculdade, muitas vezes, em vez de ir para casa, tínhamos um escritório, num dos salões, tínhamos lá um escritório, onde ela saía da faculdade, ia lá para o escritório, que é para fazer a supervisão no plano de cada trabalho que estivesse por vir. Então, significa que quando ela cresce, atinge esse nível de poder já gerir algumas questões, eu fico um pouco aliviada, porque muitas coisas ela já geria. Os eventos, ela que sabia tudo como é que ia acontecer, ela que fazia todos os planos que ela apresentava. Eu fiquei meio sufocada. Eu ia ao trabalho, podia assim, mas já sabia que está lá a Lena a ver as coisas como é que Lena sou eu.
está lá a ver as coisas como é que estão a acontecer. Se houvesse uma coisa que tivesse essa, ela estava mãe, estava a acontecer, o que é que eu faço se ela já não tivesse capacidade de dar procedimento? E eu instruía. E as coisas assim andavam. Os bolos eu fazia em que momento? Desculpa, mãe. A receita, logo o feijão, a feijoada ficou pronta, depois de termos refogado com vegetais, eu coloquei aqui ovos crus. E agora eu vou levar ao forno apenas para os meus ovos cozinharem. Eu não coloquei nenhuma carne, nem chouriço, nem guisado, não coloquei nada. É uma feijoada vegetariana, podíamos assim dizer. Contudo, nos ovos nós temos proteína animal. Então, a função do ovo em termos nutritivos é igualzinha à carne. Vocês sabiam? Por isso até os atletas comem muitos ovos. Então, este prato, família, é econômico, saboroso. É mais fácil comprar meia dúzia de ovos e fazer este prato do que comprar 1 quilo ou meio quilo de carne. Então, é uma forma de nós conseguirmos poupar naquele dia que o dinheiro não chega para pôr mão de vaca, para pôr dobrada, guisados. Aquele dia que o dinheiro não chega, esta feijoada fica uma coisa especial por causa de ter os ovos, passa pelo forno e tal e tal. Então, é um truque para quem quer poupar e é um truque também para quem quer ter uma vida mais saudável. Porque assim nós temos uma feijoada limpa, menos calórica, limpa porque tem um teor de gordura extremamente baixo. Viram que foi só um fiozinho de azeite? Está lá no 0,0000 de gordura. E também a Miss Chiconel tem ensinado a cozinhar sem uso de caldos. É só com sal. A comida fica boa, fica gostosa. Por quê? Porque hoje em dia a nutricionista já esteve aqui, eu até vou pedir a nossa Nutri para vir cá nos próximos episódios, renovar aqui algumas informações. Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm doenças crônicas como a hipertensão arterial, pessoas que têm gastrite, pessoas que querem ser saudáveis, querem manter uma vida saudável. O jovem que quer viver por muitos mais anos deve evitar, e as crianças também, para que possam crescer saudáveis, evitar tudo industrializado, especialmente carnes embutidas, os chouriços de família, gordura, comer gordura, temos que evitar. Até a pessoa chegar aquela parte da carne cheia de gordura, é aquela mesmo que cortam, comem, aquilo é gordura e faz mal à saúde, cria-nos um colesterol ruim. E o colesterol ruim nos provoca infartos, minha família. Então, nós vamos começar a pensar que sempre quando cozinhamos, quando comemos, temos que ter responsabilidade. Porque nós somos aquilo que comemos. Então, sempre evitar óleos de gorduras ruins, evitar. Caldos, evitar. Usa temperos naturais, especiarias, isto tudo é da natureza, não há nada que é fabricado no laboratório, evitar. Especialmente o sal, mas também não é para colocar sal de uma forma exagerada, tudo balanceado. Agora, eu vou levar aqui o meu feijão ao forno. O forno deve estar previamente pré-aquecido 15 minutinhos antes. Então eu vou levar aqui o meu pirex que está quentinho. Direto para o forno. E eu vou deixar cozinhar por 15 minutinhos. O arroz já está pronto. Eu vou aqui servir a minha mamã. E claro, tem que usar aquelas dicas de chefe, né, gente? Primeiro, colocar aqui o arroz para moldar. Mas eu acho que há uma grande diferença entre servir e empratar. Eu não estou a servir, eu estou a empratar. Porque nós, quando empratamos, nós deixamos o prato bonito, passamos também uma mensagem de carinho, de afeto, de cuidado. E muitas vezes nós pensamos que não, basta a comida estar
saborosa, então já está. Mas eu gosto de ver uma comida saborosa, apresentável e colorida, né? Também é uma tradição que diz que o prato come-se pelos olhos. Exato. Se os olhos ficam agradados, significa que o prato Também. é bom. E o ponto dos ovos, eu gosto de ver eles assim. E quando estão assim, estão mais saudáveis. Sim, fica um ovinho mais... Vejam só como é uma beleza isto. Oh, que mimo, gente. Então, o que estava a faltar aqui? Para quem gosta de molho mesmo, tá aqui molho, tem mais molho. E agora, o que me falta é uma saladinha, porque o prato tem que ter um pouquinho de tudo e a salada não pode faltar. Vamos colocar aqui uma saladinha. Deixem-me só ir buscar os talheres. Mãe, últimas considerações, gostaste de cá estar, de estar no programa? Foi um grande prazer estar aqui na cozinha da Mrs. Chiconela, trocando impressões sobre as famílias. Eu costumo chamar isso de família. Quando nós falamos de homem e mulher, um casal, na essência é uma família, não é? Que é um tema bastante importante para a vida de cada um de nós. Trocamos experiência das gerações. Eu falei um pouco da minha mãe também. Pude reviver isso. Falei de mim e tentamos fazer uma breve comparação das gerações. O antes e o agora. E agora é isso.